boa noite. Estamos novamente aqui com mais um programa Espaço Saúde em Foco. Lembramos a todos que esse programa é feito para você e com você. Mande suas perguntas, questione, mande suas dúvidas, que nós estamos aqui para tentar da melhor forma possível resolvê-las. Lembramos também que o nosso horário mudou e agora é todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas. E contamos com a sua participação e divulgação. Esta semana também saiu o nosso boletim informativo do Espaço Saúde, onde a gente fala dos medicamentos biológicos. Os medicamentos biológicos é uma nova estratégia, do mercado farmacêutico para o tratamento das patologias. Lá a gente tem uma reportagem do Dr. Roberto falando sobre a medicação e acredito que seria importantíssimo que vocês estivessem se apropriando do tema. Entrem no nosso site www.espaçosaude.org.br e leiam o artigo, bem como a reportagem da criação do Fórum Permanente Latino-Americano e Caribenho de debate de medicamentos biológicos, biotecnológicos e biosimilares na ótica do controle social. O tema desta noite é um tema de interesse de todas as patologias. A gente vai tratar hoje de previdência e acesso das pessoas com patologias à previdência social. O nosso convidado de hoje é o Dr. Olison dos Reis da Silva Júnior, que é presidente da 14ª Junta de Recursos da Previdência Social. Boa noite, Dr. Olison. Boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui e eu estou à disposição para o que puder ser útil e esclarecer um pouco mais sobre os mistérios da Previdência Social. Doutor Olison, já pensando nessa linha de esclarecer os mistérios, o senhor poderia explicar para o nosso público que nos assiste nesse momento o que é a Previdência? Porque às vezes a gente até imagina que as pessoas não têm noção de qual é o papel da Previdência. Parece brincadeira a gente falar isso, mas no dia a dia, conversando com as pessoas, eles não têm uma noção exatamente do papel da Previdência, da importância desse papel na garantia de uma aposentadoria, de um auxílio-doença. Eles não têm noção da importância da contribuição que é necessário fazer para a Previdência, e eles acham que o dinheiro vai para o governo. Eles não imaginam que é uma poupança, um investimento que a gente faz para que quando a gente chegue numa determinada idade ou tenha algum problema de saúde, a gente possa acessar para ter a nossa subsistência garantida. O senhor pode já começar fazendo um panorama do que é a Previdência? Pois não. A primeira coisa que é importante ter em vista, como você mesmo já colocou, é que a Previdência Social não é gratuita. Você pode ser sujeito de direitos a partir do momento que você verte contribuições previdenciárias. Então, não sendo gratuito, a maioria dos benefícios depende de recolhimentos que são efetivados. Alguns com a quantidade fixa, 12, 10, 1, nenhum. Outros que, dependendo da situação, por exemplo, são gerados por contribuições vertidas por pessoas que já faleceram, como o caso da pensão por morte. Mas aí vem a importância de você ver que previdência não é gerada simplesmente por querer, achar que tem direito, em determinado momento eu contribuir, então eu sou sujeito de direitos a vida inteira. Não, ele depende de contribuições, de um fluxo contínuo de contribuições também. Quando a gente fala em ter acesso à Previdência, eu acho importante o senhor poder esclarecer isso para o nosso público. As pessoas confundem muito a Previdência, com o benefício de prestação continuada, mais conhecido como LOAS, o BPC, que as pessoas têm acesso pela assistência social, mesmo não sendo contribuintes do INSS, mas quando estão numa situação de saúde muito delicada, elas têm acesso ao LOAS. Já na Previdência, existe a necessidade da contribuição. Existem períodos para essa contribuição? Quando que a pessoa perde, por exemplo, em algumas palestras que eu tive o prazer de assistir o doutor falando, quando que a pessoa perde, por exemplo, o papel de segurado? Quais são os critérios para ela manter esse papel? De quanto em quanto tempo ela tem que fazer uma contribuição para garantir ou manter este papel de segurado? Então vamos lá.
A primeira distinção que se tem que fazer é entre os benefícios previdenciários e os benefícios assistenciais, que no caso desses últimos, o LOAS. O benefício previdenciário, como eu já disse, ele depende de recolhimentos e ele é pago pelo INSS. Já os benefícios assistenciais, eles independem dessa contribuição e, apesar de serem geridos, administrados pelo INSS, eles são pagos pelo governo federal e não pelo INSS. Daí a confusão. O INSS administra, gera e paga os benefícios previdenciários, mas também administra os benefícios sociais, que são pagos pelo governo federal. Tá, no tocante à qualidade de segurado, ou seja, a possibilidade de ser sujeito de direitos, então, da Previdência Social, eu preciso de algumas contribuições, como eu já disse anteriormente, para poder auferir os benefícios e os serviços da Previdência Social. Mas existem determinados períodos que, independentemente dessas contribuições, eu posso manter a minha qualidade de segurado, que significa poder ser sujeito de direitos perante a Previdência Social. Então, de regra, nós temos o seguinte: a pessoa que é um empregado e é demitido ou pede demissão, 12 meses, até 12 meses após o seu desligamento da empresa, ele mantém a qualidade de segurado. Ou seja, independentemente de verter contribuições para a Previdência Social, ele ainda mantém seus direitos perante o INSS. O mesmo período goza aquela pessoa que, após a percepção de um benefício por incapacidade, um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, também goza de 12 meses de manutenção da qualidade de segurado, independente de recolhimentos. Esse prazo de 1 ano, ele pode ganhar algum acréscimo. Por exemplo, se a pessoa, sendo na condição de empregado ou contribuinte individual, que é o caso do autônomo ou do empresário, ele cessou as contribuições, por quanto tempo ele mantém a qualidade de segurado? Tanto numa situação como na outra, por 12 meses. Se ele for um empregado e estiver inscrito como desempregado, ou ter percebido, por exemplo, o seguro-desemprego, além desses 12 meses, ele mantém a qualidade de segurado por mais 12 meses, ou seja, ele passa 24 meses sem verter contribuições, mas sendo sujeito de direito. Esse prazo de 24 meses, ou aquele prazo inicial de 12 meses, também pode ser prorrogado por ainda mais 12 meses, se porventura, antes dele terminar a atividade profissional, ou cessar os recolhimentos, se ele tiver vertido mais de 120 contribuições mensais, sem que tenha ocorrido nesse interregno uma suspensão dos pagamentos que implicou na perda da qualidade de segurado. Por exemplo, 120 contribuições são aproximadamente 10 anos de contribuição. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da quantidade de atividades que foram desempenhadas. Mas em torno de 120 contribuições, ele conserva a qualidade de segurado por mais 12 meses. Então é possível chegar até a 36 meses sem eu recolher contribuições previdenciárias, mas mantendo a qualidade de segurado e sendo, portanto, sujeito de direitos perante a Previdência Social. Aí vem a situação que colocou. Tá, quantos recolhimentos eu preciso fazer para manter essa qualidade de segurado? Vamos supor que eu faço jus aos 36 meses. Eu fui demitido, percebi seguro-desemprego e tenho mais de 120 contribuições. Então eu estou no 35º mês. Como é que eu faço para manter a qualidade de segurado? Veja bem, isso eu estou me baseando numa situação que a pessoa
está objetivando pelo menos o benefício mínimo, que é um salário mínimo, porque a base de cálculo vai cair, ele já está há 35 meses sem recolher contribuições. Mas vamos supor, o benefício mínimo é de um salário mínimo. Como é que eu garanto esse um salário mínimo? Então, eu verto uma contribuição em dia, por exemplo, no 35º mês. Eu ganho o quê? Mais 12 meses. E garanto a manutenção da qualidade segurada por mais 12 meses. Chegar no 11º mês, eu não estou em gozo de benefício, nem estou exercendo uma atividade laborativa, não estou efetivando recolhimentos, estou para perder novamente a qualidade segurada. O que eu faço? Mais uma contribuição. E com isso, então é possível você anualmente verter uma contribuição e continuar a garantir a qualidade segurada. Por que é importante a qualidade segurada? Vamos supor, se eu falecer sem a qualidade de segurado, os meus dependentes não levam a pensão. Não vão fazer jus à pensão. Se porventura eu estiver com a qualidade segurada mantida, não só eu posso receber algum benefício previdenciário se eu me tornar incapaz, por qualquer razão, como os meus dependentes podem receber a pensão previdenciária se eu vier a falecer. Quando a gente fala em dependentes, quando a gente fala em benefício previdenciário, doutor Horizon, a gente tem aquela qualidade das pessoas que no decorrer desses 120 meses, elas sofreram algum tipo de enfermidade e entraram no auxílio-doença. E aí, por um período de 12 ou 24 meses, elas acabaram ficando no auxílio-doença, mas elas retornaram ao trabalho porque tiveram alta. Quando a gente está no auxílio-doença, a gente recolhe o INSS também, porque vem descontado uma porcentagem do auxílio-doença. Essa porcentagem conta como contribuição ou não? Olha, a sua pergunta é muito oportuna e vem de acordo com uma tese defendida, inclusive, pela 14ª Junta de Recursos. O período de auxílio-doença previdenciário, ele é considerado um período contributivo. Mas, para determinados benefícios, por exemplo, por uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele entra na contagem do tempo de contribuição. Já para aposentadoria por idade, que é um benefício que depende de carência, que é um outro conceito que a gente pode esclarecer já já, ele não conta. E a 14ª Junta de Recursos tinha um posicionamento de acolher o auxílio-doença, porque ele tem um percentual que é vertido, que não é que é vertido para o INSS. O INSS deixa de pagá-lo. E a interpretação da 14ª Junta, assim como das juntas de São Paulo, era que isso era uma contribuição disfarçada. Então nós acolhíamos o tempo de contribuição, o tempo de percepção de benefício por incapacidade, também para fins de carência. Ou seja, carência é pagamento. Toda vez que se fala em tempo de contribuição, existem tempos de contribuição que são presumidos. Por exemplo, o tempo de serviço militar é um tempo de contribuição, mas ele não é carência. Toda vez que eu falo em carência, eu estou falando em pagamentos. Então ele não é havido como um pagamento. Então ele conta como tempo de contribuição. Então, para aposentadoria por tempo de contribuição, ele serve. Mas para aposentadoria por idade, por exemplo, salário maternidade, outros benefícios que dependem de carência, ou seja, de um número mínimo de recolhimentos, ele não se presta. Então é interessante a gente parar para perceber que também existe uma discussão muito pautável, porque quando a pessoa entra em auxílio-doença, e isso aí é um questionamento que nós temos principalmente entre os portadores de patologia, porque é quem mais acabam acessando esse recurso, até por causa da própria questão da patologia, que às vezes eles precisam se afastar para algum tratamento de quimioterapia, né, ou alguma crise da anemia falciforme, né, ou algum oportunista no HIV/AIDS, eles acabam entrando no auxílio-doença por um período que às vezes varia muito de uma pessoa para outra, porém eles têm aí o processo de desconto. Vem descontado lá no valor
percentual do valor que ele recebe, quando é calculado a base de cálculo, que acho que é dos últimos cento e poucos meses, 140 meses, 44 meses que vem lá aquela folhinha, né? Vem lá calculado o valor que eu teria de benefício e lá vem descontado o percentual que pro leigo, pensando, eu sou um leigo, para mim aquilo ali já entrava como minha contribuição mensal do INSS, que naquele momento, pela CLT, pela lei trabalhista, a empresa deixou de recolher porque eu estou afastado. Então o próprio INSS já fazia o recolhimento do benefício que eu paguei anteriormente para ter garantido ali aquele auxílio-doença. Não é isso então? Não, não é. O período, é o que eu falei, o período conta como tempo de contribuição e este valor, essa média que a pessoa, essa redução, porque o auxílio-doença ele é calculado com base nos salários de 1994 para cá, 7 de 1994 para cá. Então ele é uma média dos salários de contribuição, de 80% dos maiores salários de contribuição deste período, 7 de 94 para cá. Então, essa média vai constituir um salário de benefício. É sobre esse valor que é calculado o auxílio-doença. Então, é com base numa média. Não existe aí, embutido nesse, o conceito de contribuição. Uma pergunta interessante, doutor Olison, só para esclarecimento, existe o teto mínimo, que é um salário mínimo, mas existe também o teto máximo que o INSS paga. Qual é o teto máximo hoje do INSS para pagamento de um benefício? Olha, valores assim de cabeça eu não tenho. É 3 mil e poucos reais, mas é... Mas é o teto máximo. É o teto máximo. Mesmo que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa hoje, que ela tenha aí um salário, que ela consiga no mercado de salário, no mercado de trabalho um salário de 5 mil reais, ela recolhe em cima de 5 mil reais. Né? A empresa é obrigada a recolher tanto os 20% da cota patronal, quanto os 9%, os 10%, 11% dela, o que dá 31% de recolhimento para o INSS. E aí, quando faz a base de cálculo, o salário de benefício dela vai ser de 3 mil e poucos reais. Né? Sim, mas existe também o teto contributivo, embora essa área, a minha área seja mais de benefício, mas existe também o teto de contribuição, que é o mesmo do teto de benefício. Então, mesmo que o salário esteja acima, então vai ser observado o teto para fins de pagamento da contribuição previdenciária do empregado. Ah, quer dizer então que se eu pago a mais, eu tenho algumas vantagens lá na frente, na hora da... Tudo está limitado ao teto. Quer dizer, eu tenho, o teto é 3 mil e poucos reais, a contribuição é feita sobre 3 mil e poucos reais. O que está acima do teto não incide contribuição previdenciária. A mesma coisa é o benefício. O benefício também ele é calculado aquela média do salário de 7,94 para cá, e o que exceder e limitado o pagamento ao valor do teto. Perfeito. Eu vou dar uma pausa nas minhas perguntas, porque assim, a gente começou a chegar aqui as perguntas e elas vão chegando. Primeiro eu quero agradecer a vocês que estão participando, está chegando várias perguntas, muito obrigado. Lembrar que este programa é visto no país inteiro e até internacionalmente. Já tivemos perguntas aqui da Alemanha, de Portugal, e às vezes acontece de vir alguma dúvida de lá. O Marco Aurélio da Bahia, então eu vou fazer uma rodada de 3 perguntas e passo para o doutor para as respostas para a gente poder dar conta das perguntas. O Marco Aurélio da Bahia, um abraço, Marco Aurélio, pela sua participação. Ele queria saber se ele parar de pagar e depois de algum tempo continuar pagando, se ele pode continuar tendo os benefícios. Eu parei um tempo e queria voltar. Isso a gente acabou de discutir, mas eu acho que vale mais dar uma reforçada para o Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio, a questão é o seguinte, dependendo, vamos supor que a sua pergunta também é muito oportuna, porque existem muitas pessoas que recolheram um certo tempo e depois interromperam os recolhimentos. Tá. Vamos supor que eu queira perceber, por exemplo, um auxílio-doença. O auxílio-doença ele tenha ressalvado algumas moléstias que são isentas de carência, ele, em regra geral, são necessárias 12 contribuições mensais, sem perda da qualidade segurada, para eu perceber um auxílio-doença. Mas vamos supor que eu fiz, por exemplo, 10 anos de contribuição lá em 1900 e nada.
perdi a qualidade segurada, interrompi os pagamentos, agora eu vou retomar os pagamentos. Quantas contribuições eu tenho que verter para poder receber novamente o auxílio-doença? Primeiro que você não pode antecipar contribuições. Então, eu tenho que observar regularmente, mês a mês, a contribuição. Eu não posso pagar antecipadamente. Então, vamos supor, o que eu preciso para recuperar a qualidade segurada e recuperar aqueles recolhimentos que eu havia feito lá atrás. Então, quando eu verti a primeira contribuição, eu já estou vinculado novamente ao regime de previdência social. Agora, para receber o auxílio-doença, eu preciso cumprir, no mínimo, 1/3 da carência que é necessária à concessão no benefício. Como eu disse, a carência base são 12 contribuições mensais. 1/3 de 12, 4 contribuições mensais regularmente pagas, mês a mês, bonitinho. Então vamos supor, eu recolho aqui, nós estamos no dia, antes do dia 15. Então no dia 15, eu recolho, até o dia 15 eu recolho outubro, no dia 15 de dezembro, novembro, janeiro e fevereiro. Então, a partir do recolhimento de fevereiro, eu já verti as 4 contribuições, eu poderia requerer e receber novamente auxílio-doença, porque eu tenho 4 contribuições que, somadas àquelas anteriores que eu recupero, dá um número superior a 12. Isso condicionado ao quê? A data do início da incapacidade. É muito importante um conceito que as pessoas têm que ter em mente, que a primeira coisa que se pode falar em auxílio-doença, curiosamente, é que ele não é devido a quem está doente. Ele é devido a quem está incapacitado. Por exemplo, tenho problemas de coluna, eu estou doente, tenho uma hérnia de disco, eu estou doente. Eu estou incapacitado? Neste momento, não. Por quê? Eu estou no pleno exercício da minha atividade laborativa. Amanhã eu tenho um comprometimento da coluna, um processo álgico, uma redução de movimentos, como por exemplo no caso do portador de HIV, nos momentos que ele contrai uma oportunista, ele pode ser um indivíduo amplamente capaz para o exercício profissional. No momento que ele está atravessando uma oportunista, por exemplo, ele está incapaz. Então, ele é portador de uma doença? Sim, mas ele é portador de uma incapacidade? Em determinados momentos, não. E a pessoa pensa, olha, eu estou doente, o médico não reconhece essa condição. Por quê? O médico não está avaliando a doença, ele está avaliando a incapacidade. Tanto que já passou da hora do INSS mudar o nome do benefício de auxílio-doença para auxílio-incapacidade, que são conceitos completamente diferentes. E que talvez resolvesse aí, vamos dizer, uma série de problemas de interpretação e de informação à população. Sem dúvida alguma. Porque realmente é uma coisa interessante que eu já tinha visto o doutor falar nas palestras. Quando a gente pensa em auxílio-doença, bom, eu estou doente. Então eu tenho uma patologia, eu estou doente. Se eu estou incapacitado pelaquela patologia ou não, é um processo que poderá vir ao decorrer do tempo, mas naquele momento eu me encontro apto a exercer qualquer atividade profissional. Mais algumas perguntas da Juliane, de São Paulo. Ela faz a seguinte pergunta: ela trabalhou numa empresa, depois ela trabalha em outra, ela vai acumular o valor que foi pago da Previdência, ou ela perde tudo? O doutor já explicou, mas acho que é sempre bom a gente retomar para tirar as dúvidas. Então, é aquilo que eu falei. Se houve uma perda da qualidade segurada, você vai recuperar aquelas contribuições a partir do momento que você verter 1/3 das contribuições necessárias ao benefício que você pretende adquirir. É isso em relação à sua pergunta. Tá, eu vou fazer 2 perguntas de uma vez agora, porque as 2 estão correlacionadas. Uma é da Regina, aqui de São Caetano do Sul. Ela fala assim: como funciona a pensão por morte? Quem contribui com a Previdência, como fazer para acessar esse direito? E a outra é da Amália Rodrigues, ela é do Paraná.
e ela fala: perdi o meu marido há 3 meses. Eu posso ter o auxílio doença, o auxílio da Previdência? Tem prazo para dar entrada? Então as duas perguntas são sobre pensão por morte. Eu gostaria que o doutor esclarecesse. Bom, o que lastreia a concessão da pensão por morte são as contribuições vertidas pela pessoa que faleceu. Então, ela tem que ter a qualidade de segurado, ou seja, para você fazer jus à pensão, ela tem que ter a qualidade do segurado ou estar naqueles periodinhos que ele pode ser titulado a qualidade de segurado, que é o chamado período da graça, aqueles 12 meses, 24 ou 36 que eu referi agora há pouco. Então, para receber a pensão por morte, você tem 2 requisitos básicos, que é a qualidade de segurado e a qualidade de dependente. Eu vou falar já sobre a qualidade de dependente. Então, voltando ali um pouquinho, existe um prazo para requerimento? Oficialmente, não existe. Só que, vamos supor que o óbito aconteça hoje. Hoje é que dia? Nós estamos no dia... Hoje é dia 8 de novembro. Então, eu tenho 30 dias para requerer este benefício para que o benefício seja pago desde o óbito. Então, ele retroage à data do óbito, se eu requerê-lo dentro de 30 dias. Se eu passar desses 30 dias, ele vai me ser pago a partir da data que eu entrei com o requerimento. Então, o prazo existe? Não existe. Só que, se eu demorar mais de 30 dias, ele vai ser pago a partir do momento que eu requerê-lo. Se eu requerê-lo dentro dos 30 dias, ele retroage à data do óbito. Então, no caso, né, da Bernadette, no caso da Amália e da Regina, o importante é procurar uma agência do INSS com os documentos dela e do marido para verificar se existia a condição de segurado do marido na questão da pensão por morte. Olha, na dúvida, eu requereria. O máximo que eu posso ouvir é não. Então, de repente, porque esse requerimento pode ser feito até pela internet. Se é uma das boas coisas que o INSS possui, é o site da Previdência, www.previdencia.gov.br www.previdencia.gov.br. É um site autoexplicativo onde você praticamente tem à sua disposição todos os serviços que a Previdência presta e todos os benefícios, orientações, além do telefone 135, que você também pode agendar qualquer serviço. Você pode formular o seu requerimento e saber quais são os requisitos para o benefício que você pretende, tanto numa forma como na outra. Agora, você está em dúvida? Requeira. O máximo que você pode ouvir é não. Agora, se esse não é devido ou não, é uma questão a ser analisada posteriormente. Depende dos motivos que o INSS vai lhe dar para fornecer ou não. Porque se todas as decisões do INSS fossem acertadas, eu perderia o meu emprego. Porque a minha atribuição são julgar as negativas que o INSS faz. Quando o INSS nega um benefício ou um serviço, a pessoa entra com recurso, esse recurso é julgado em uma das juntas de recursos de São Paulo. Então, já vendo o conselho do Dr. Ulison, é aquela velha história. O não, todos nós já temos. Vamos correr atrás do sim. Então, requeira, vá atrás, pesquise. O site realmente é muito bom. Eu acho que a gente tem que falar também o que tem de bom. A gente entramos no site, vimos todas as informações. Não há informações muito técnicas, são informações que qualquer pessoa leiga, como eu, por exemplo, entra e consegue entender cada passo. O atendimento do 135 também é muito bom. E isso também para nós foi uma surpresa, porque assim, a gente tem uma experiência com telemarketing aí nas empresas, né, que sinceramente não é nem horrorosa, é péssima mesmo. A qualidade do serviço por algumas empresas
empresas de telemarketing no Brasil. Não vou nem dizer que é ruim, é um lixo mesmo, para ser bem mais exato. Mas a questão do 135 da Previdência, o atendimento, a atenção, a pessoa te explica 3 vezes, 4 vezes, até você conseguir entender, e você sai de lá com um esclarecimento. Eu achei isso interessante. A Bernadette, de São Paulo, ela faz a seguinte pergunta: as leis são iguais para somente o estado de São Para o Brasil todo? A legislação de previdência social é uma legislação federal, ou seja, ela se aplica a todo o território nacional. Pelo menos a legislação previdenciária, de base, ou seja, a que regulamenta os benefícios, incapacidade, tudo isso. A legislação de previdência social é muito importante para quem tem curiosidade, e isso pode ser acessado também no site da Previdência. Existe uma lei que regulamenta os benefícios da Previdência Social. É a Lei 8.213 de 1991. 8.213 de 1991. E esta lei, ela é regulamentada, ou seja, o Poder Executivo procurou uma maneira de facilitar a aplicação da lei. Então toda lei tem um regulamento. O regulamento, ele é dos benefícios de previdência social, ele é previsto no decreto 3.048 de 1999. 3.048 de 1999. Essa é a legislação base de benefícios previdenciários. Perfeito. A gente vai só fazer uma pausa aqui para fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o nosso tema, mas como nós temos o hábito aqui no programa de nunca deixar você sem nenhum tipo de resposta, então nós vamos fazer a resposta da pergunta da Tatiane Vieira. Ela é do Rio Grande do Sul. E ela pergunta o seguinte: dizem que o atendimento médico da população nos Estados Unidos é muito parecido perto do serviço do Brasil. Eu queria saber se isso é verdade. Por exemplo, para quem vai para os Estados Unidos, vai ter o mesmo atendimento, tem remédios, os dispositivos como tem aqui? Quais as dificuldades que possa encontrar na área da saúde? Tatiane, quando a gente viaja para o exterior, ao comprar a nossa passagem, já é obrigatório que você faça o seguro viagem. O seguro viagem, ele cobre as despesas médicas durante a sua viagem se caso acontecer algum imprevisto. Porém, para você saber quais são os acessos à saúde de cada país, você precisa entrar na página do Ministério da Saúde ou no Departamento de Saúde daquele país e verificar quais são os critérios para estrangeiros, por exemplo, que vão para intercâmbios, para estrangeiros que vão para trabalho ou que vão esporadicamente passar períodos prolongados dentro daquele país, que podem diferenciar de um país para o outro, de uma região do mundo para outra. Tá? O mais correto é você fazer uma pesquisa. Nós sabemos, isso aí eu posso falar com muito orgulho por ser um defensor do SUS, que o Brasil é um dos únicos países no mundo, né, que tem uma assistência à saúde integral, né, e que é disseminada a toda a população. Eu não vou dizer que é gratuita, porque o SUS não é gratuito. Nós pagamos o SUS todos os dias através dos nossos impostos, e eu espero que um dia a população brasileira tenha consciência que nós às vezes pagamos a saúde 2 vezes. A gente paga a saúde através dos impostos para o SUS e pagamos a saúde para os convênios médicos. Se nós pegássemos todos esses recursos e aplicássemos na saúde pública do país e cobrássemos dos nossos governantes capacidade, ética e responsabilidade em garantir uma saúde de qualidade, nós teríamos com certeza o SUS como ele deveria ser. Mas mesmo ainda tendo as falhas que o SUS tem, é o melhor e mais amplo sistema de saúde do mundo, já discutido inclusive na última Conferência Internacional de Seguridade Social, né, de várias nações aqui, que todos os países querem copiar o SUS. Inclusive, né, Obama veio aqui para saber como o SUS funciona, porque ele precisa implantar lá, porque senão as coisas não funcionam.
Tá, Tatiana? Espero ter ajudado. Se você precisar de mais alguma informação, mande um e-mail para nós em contato @espaçosaude, sem o cedilha, vai ficar espacosaude.org.br. Com certeza a nossa equipe vai buscar as informações e vai te encaminhar com todo prazer, tá bom? O Ricardo, doutor Odison, ele é de São Paulo e ele faz uma pergunta que até para mim fiquei curioso agora. Eu tenho 17 anos. Eu vou começar em janeiro no meu primeiro emprego. Eu tenho o direito ao auxílio da Previdência, aos benefícios previdenciários? Como isso funciona? Então, o Ricardo, ele está com uma questão interessante. Conforme eu falei, você, a partir do momento que você exerce uma atividade remunerada e está contribuindo para a Previdência Social, você passa a ser sujeito de direitos. Conforme eu disse agora há pouco, alguns benefícios estão condicionados a um determinado número de contribuições. Então, no seu caso, por exemplo, vamos supor que você vá necessitar de um auxílio-doença, porque se torna incapacitado para o exercício da atividade laborativa. Você faz jus ao auxílio-doença depois que você verter 12 contribuições, porque ele é um benefício que depende de carência. Existem exceções. Por exemplo, existe uma lista de doenças, eu não as tenho todas de cabeça, mas uma lista de doenças que, se você se tornar portador após, esse é o detalhe importante, após o seu ingresso na Previdência Social, ela independe de carência. Vamos supor que, vou dar um exemplo assim drástico, bastante drástico. Vamos supor que eu tenho a sua idade e vou exercer o meu primeiro dia de trabalho. Eu saio de casa, boto o pé na calçada, sou atropelado e me torno portador de uma incapacidade. Esse evento, acidente, é um evento súbito. Ele ocorreu no trajeto da minha residência para o trabalho, ele já é considerado um acidente do trabalho e o benefício dele resultante é isento de carência. Quer dizer, o INSS não recebeu nem a contribuição daquele um dia, aqueles minutos que antecederam o seu início da jornada de trabalho. No meu início, no caso, que eu me coloquei como exemplo, da minha jornada de trabalho que estava iniciando. No entanto, eu já sou sujeito de direitos. Vamos supor que eu tenha necessidade de um tratamento em virtude das sequelas ali, da consolidação das lesões deste atropelamento, por exemplo, fique um ano parado. Esse um ano vai ser pago o auxílio-doença. Vamos supor que após esse um ano, o perito entenda que eu não tenho condições de recuperação a curto prazo da minha capacidade laborativa e me aposente. Eu vou ficar aposentado. Vamos supor que eu venha a falecer anos e anos, 10, 12 anos depois, e foi mantida a aposentadoria, venha a falecer. Meus dependentes vão fazer jus à pensão por morte. Tudo em virtude de um único dia de trabalho, que é considerado o dia de trabalho, aqueles 5 minutos que eu trabalhei. Então existem algumas doenças que são isentas de carência. Um exemplo disso é o acidente de trabalho, quando ocorre um acidente de trabalho ou um acidente pessoal, neoplasia maligna, que é o câncer, AIDS, tuberculose ativa e uma série de outras doenças, todas assim extremamente gravotas, espondiloartrose anquilosante, que é uma doença da coluna vertebral, que torce, a coluna torce, é um termo leigo, e eu sou leigo em matéria de medicina, mas torce a coluna vertebral de toda pessoa, mas algumas dessas moléstias independem de carência. Eu não preciso recolher as 12 contribuições, basta eu ter a qualidade de segurado. Muito importante isso, manter a qualidade de segurado para eu ser sujeito de direitos.
Não adianta você fazer a contribuição logo depois do diagnóstico da patologia, porque aí você não vai ter essa qualidade. Uma coisa importante que o doutor falou e que eu acho que é importante para vocês saberem, e aí a gente fala enquanto ex-chefe de RH, de recursos humanos, você que está numa empresa, e às vezes, vou pegar aí de novo o exemplo que o doutor Lison deu, eu saí da minha casa e às vezes na porta ou a uma quadra eu sofri um acidente, eu estava no trajeto para o serviço. Independente disso, a empresa tem que fazer a CAT. A CAT é um documento importantíssimo para o INSS. Se eu tenho uma lesão dentro do trabalho, se eu sofro qualquer lesão na minha função laborativa, eu preciso e tenho que exigir da empresa que ela faça a CAT para que eu dê entrada dentro do INSS como acidente de trabalho. Porque senão também eu perco uma série de benefícios. A CAT ela te dá uma série de acessos muito mais rápidos e muito mais ágeis dentro da própria Previdência do que se fosse um laudo médico, de uma incapacidade que não tivesse nada a ver com o seu lado laborativo. A gente tem visto muitos casos de pessoas, infelizmente a gente tem que falar isso, existem empresas e empresas, né? Como no país existem pessoas boas e pessoas boas. Existem empresas que falam para o funcionário, não precisa fazer a CAT, pega o laudo médico e vai no INSS. Não, precisa fazer sim a CAT, precisa passar pelo médico do trabalho, precisa fazer um laudo, porque tudo que você se documenta é dentro do processo de acesso a um direito, né, lhe dar a garantia de acessar aquele direito. Antes de você passar adiante, aproveitando o seu gancho, você falou a CAT. O que é a CAT? A CAT é comunicação de acidente do trabalho. Ou seja, é um documento que a empresa preenche quando qualquer dos seus empregados sofre um acidente do trabalho. Mas vamos supor que a empresa se recusa a fazer isso porque tudo tem um custo. Ela paga o seguro de acidente do trabalho e conforme a quantidade de acidentes que ela apresenta, esse seguro é mais alto. Por isso que a empresa às vezes se recusa a fornecer a CAT. A empresa não está recusando a fornecer a CAT. Que instrumentos eu tenho? Primeiro, eu posso me valer do meu sindicato. O sindicato pode emitir a CAT. O médico que me atendeu, se for o médico do trabalho, também pode emitir a CAT. Em última hipótese, não tenho ninguém, eu, segurado da Previdência Social, emito a CAT. Aí nós vamos discutir se houve ou não um acidente do trabalho, justamente para evitar o problema de fraudes. Isso vai ser provado que eu sofri um acidente do trabalho, se houver a contestação por parte do INSS, mas até eu posso apresentar a comunicação de acidente do trabalho em última instância, se eu não conseguir nem que a empresa a forneça, nem que o sindicato a forneça. Eu só entendi oportuno e esclarecimento. E oportuníssimo, por exemplo, mesmo eu tendo trabalhado em RH, não sabia que o usuário poderia fazer a CAT. É uma informação nova até vivendo e aprendendo. Essa nem eu sabia. É importante a gente ter essa informação, porque muitas vezes a gente perde os nossos direitos porque nós não cumprimos os nossos deveres. Um dos principais deveres que nós, cidadãos, devemos ter é de buscar a informação. Eu costumo dizer sempre isso nesse programa, eu digo sempre isso nas nossas instituições, e eu acho que eu vou dizer isso o resto da minha vida. Não vamos esperar que as pessoas nos deem a informação de mão beijada, porque as pessoas não vão fazer isso. É o meu dever enquanto cidadão de buscar essa informação, de fazer as perguntas das quais eu tenho dúvidas. Muitas vezes numa palestra ou num debate, a gente ouve muito aquela frase, mas eu não perguntei porque vai que a minha pergunta é boba. E todo mundo vai rir ou vai achar que eu não entendo nada. Nós temos que perguntar, mesmo que a pergunta pareça a mais boba possível. Às vezes a sua pergunta, que para você pode parecer uma bobagem, é um esclarecimento imenso para uma grande parte da população que não tinha aquela informação. E essa troca de cidadania a gente constrói no dia a dia, nas nossas discussões, nos nossos grupos. Isso é fundamental para exercermos o controle social, uma cidadania participativa, mas principalmente nós devemos ter consciência que
todo o nosso direito precede de um dever. Não vamos achar que nós só temos direitos, porque nós também temos deveres. Nós estamos perdendo muitos direitos, porque nós estamos nos esquecendo dos nossos deveres. A Carla Moreira, de Brasília, está mandando um parabéns para nós, está dizendo que o programa está muito esclarecedor, que ela está conseguindo entender tudo. Isso para nós a gente fica muito feliz, porque é o papel do programa. Eu estava conversando com o Dr. Elison antes de começar, que esse programa ele não tem perguntas formuladas. Nós fazemos um programa ao vivo. Como vocês podem ver, às vezes vocês vão ver alguns erros de linguagem, né? A gente olhando para a TV, porque somos pessoas da sociedade civil, o doutor Elison é da Previdência, não somos artistas de TV, né? Somos bonitos iguais, mas não somos artistas de TV. E aí nós estamos aqui assim, fazendo um programa para você e com você. Então, o objetivo não era ter uma pauta assim, vamos direcionar para aquela ou para aquele lado. Não. Nós vamos fazendo as perguntas conforme vocês mandam. E aí a gente vai caminhando na estrada do conhecimento, tentando solucionar todas as dúvidas, mas ao mesmo tempo construindo, produzindo um conhecimento que possa ser útil a toda a comunidade. Então a gente fica muito feliz de que a gente está conseguindo atingir o objetivo do programa Espaço Saúde em Foco. A Carla Regina, do Tocantins, eu quero mandar um beijo muito especial para o pessoal do Tocantins. Eu fiz serviço social pela Unitins, né? E eu quero mandar um beijo para todos, principalmente para os alunos de serviço social aí desse país afora, que é uma profissão muito digna e muito honrada e de muito trabalho. Ela pergunta: como eu posso fazer uma simulação ou um cálculo para prever a minha aposentadoria? Naquele site www.previdencia.gov.br você pode fazer essa simulação. Tem lá um campo específico onde você pode simular a sua aposentadoria. Então, assim, né? Como eu disse para você, o Elison, nosso rapaz da técnica, ele vai no vidro, ele apresenta 10 minutos e nos deixa desesperados, dizendo que o nosso programa está quase acabando. Viu? Um dia eu prometo que eu vou virar a câmera e vou mostrar ele para todos vocês. Eu garanto isso. Antes do final do ano vai ser o presente de Natal, né? Um beijo aqui pro pessoal da UpTV também, que a gente brinca muito aqui, mas é para descontrair um pouco. É importante também ressaltar que as informações aqui depois vão estar disponíveis, né, durante a semana. Depois esse vídeo fica disponível no nosso site. Se você quiser divulgá-lo para que as pessoas assistam essas informações, é muito importante. Quanto mais pessoas assistirem o vídeo, quanto mais pessoas acessarem a informação, mais cidadania participativa nós vamos ter. A norma de São Paulo, se ela fosse entrar com requerimento por pensão por morte, qual é o prazo para isso se efetivar? É diferente da pergunta inicial. A pergunta inicial que nós respondemos era qual era o prazo para entrar, para requerer. Agora, qual é o prazo para isso se efetivar e quanto tempo terei esse benefício? Bom, o prazo para pagamento, para se efetivar a concessão da pensão por morte, estando toda a documentação em ordem, o concessor pode fazê-lo no ato que você compareceu para apresentação de documento. Se está a certidão de óbito, se está, por exemplo, a certidão de casamento, quem está requerendo é o viúvo ou a viúva. Se está ali a certidão de óbito, o cadastro da pessoa junto à Previdência Social está em ordem, provando que ele mantinha, o falecido ou a falecida, mantinha a qualidade de segurado, a pensão pode ser deferida no ato do requerimento. Se todos os requisitos legais tiverem sido preenchidos, ou seja, a qualidade de segurado, a qualidade de dependente, vou fazer um parênteses, porque eu esqueci de falar o que é a qualidade de dependente. São dependentes de um falecido a sua esposa, a sua companheira ou companheiro, né? Se for o marido ou a esposa que falece, o companheiro ou a companheira, o filho menor de 21 anos ou inválido, o irmão menor de 21 anos ou inválido.
Então, esses são os dependentes básicos. A esposa, lógico, se houver uma relação de matrimônio. Esses são os dependentes básicos que fazem jus à pensão por morte. Então, o prazo de efetivação pode ser na hora, se a documentação tiver ok. Agora, o prazo de percepção de benefício. Da esposa, o benefício é vitalício, ou do marido, ou do companheiro ou da companheira, ele é vitalício. Enquanto eu estiver vivo, eu faço jus à percepção de pensão por morte da minha falecida esposa, ou vice-versa. Agora, se é filho ou filha, até os 21 anos. A maioridade para a Previdência Social se dá aos 21 anos. Então, filho ou filha recebe benefício até os 21 anos. É isso. Basicamente, uma explicação grosseira assim, do que seria os segurados e o período, os dependentes e o período que eles fariam jus à percepção do benefício. Wesley, do Rio de Janeiro, né? Também um abraço, Wesley, o pessoal do Rio de Janeiro, tenho muitos amigos no Rio. Ele está fazendo uma pergunta que eu vou acrescentar uma dúvida que agora também fiquei com uma interrogação. Quem tem direito à pensão por morte? Somente uma pessoa ou mais pessoas podem ser beneficiadas? E aí eu vou incrementar a minha dúvida, talvez que seja a grande maioria das dúvidas da comunidade. Suponhamos que eu me casei, meu companheiro ou minha companheira já tinha tido um outro relacionamento. Eu gosto de problematizar porque são coisas que acontecem no dia a dia. E eu tinha um filho que era incapaz, né? Mas eu me casei. Então agora eu tenho um filho que é incapaz e uma esposa que é madrasta que também é minha companheira no papel. Os dois têm direito à pensão ou só um? Bom, primeiramente é bom ter em vista que pensão é uma só. O que varia é a quantidade de dependentes que fazem jus a essa pensão. Então, se eu tiver uma esposa e 3 filhos, eu não vou receber 4 benefícios. As 4 pessoas vão ratear a mesma pensão. Então, no exemplo que você colocou, por exemplo, a esposa faria jus, ou o marido faria jus à pensão. E o filho, há uma cota desta mesma pensão, mas é a mesma pensão, um valor único. Dividido entre os dois. Dividido entre os Já dois. respondo. Tanto que, por exemplo, se tem a esposa e um filho menor, a cota do filho menor se extingue ao ele completar 21 anos e passa para a esposa. É a mesma pensão, ele deixa de ser titular da metade do benefício, e a metade dele passa para a esposa, para a mãe dele, no caso. Nós temos só mais 4 minutos, então só mais uma pergunta da Jaqueline, antes de eu fazer o encerramento. Eu gostaria que o doutor já fizesse a resposta e já fizesse as considerações finais da sua fala. Queria saber se a pessoa não estiver legalmente casada, mas ela vive junto, ela tem direito à pensão do falecido? Sim, desde que ela prove a companheira. Ela não vai provar, obviamente, o matrimônio, ela vai comprovar a união estável. E a união estável, existe um dispositivo legal, que é o artigo 16 do decreto, ou 22, não, ou 16 ou 22. Como o Lucas disse aqui, isso não é preparado, então às vezes eu não tenho essa resposta de pronto. Eu sei que está lá, ou o artigo 16 ou o artigo 22, que considera os documentos necessários à prova da pensão. Comprovantes de mesmo endereço, o casamento do religioso, no caso estou me referindo à companheira, encargos domésticos e união para construção da vida civil, são alguns desses documentos que podem provar a união estável. Se porventura ele exige a quantidade de 3 documentos, se eu tiver pelo menos 2 bons documentos que levem à convicção, o terceiro pode ser constituído de testemunhas, que existe o nome de justificação administrativa, ou seja, a oitiva dessas testemunhas que irão provar o terceiro requisito, o terceiro documento necessário à prova da minha condição de companheira com união estável. Tá? Agora,
fazendo as minhas considerações finais, o tempo é muito exíguo e previdência social é um campo vastíssimo. Então, às vezes, a gente não consegue passar tudo num tempo tão exíguo. Eu espero ter contribuído para que vocês conheçam pelo menos um pouco. Eu sempre vou estar à disposição. As eventuais dúvidas remanescentes podem ser encaminhadas para cá, para o UPTV, que me serão direcionadas. Eu não deixarei ninguém sem resposta. Eu agradeço o convite que me foi feito. É sempre um prazer prestar auxílio ao cidadão, porque apesar de servidor do INSS, eu estou desvinculado do INSS pela minha condição de julgador das decisões do INSS. E não tenha dúvida do seguinte: a postura da Junta de Recursos é favorável sempre ao trabalhador e ao segurado, porque a nossa função é essa: criar situações que favoreçam os beneficiários dentro do que a lei nos permite. Tá? Eu agradeço mais uma vez e estou à disposição, através da UPTV, para qualquer esclarecimento que seja necessário. A gente que agradece. O Olizon é um grande colaborador da Espaço Saúde, tem nos ajudado em vários eventos, em várias palestras. Tive o prazer de conhecer o Olizon em 2008, durante o primeiro seminário estadual AIDS e Mercado de Trabalho e sobre direitos humanos, né? E ele fez uma palestra brilhante. De lá para cá a gente tem alugado ele muito para várias palestras. Quero dizer para vocês que o mais importante é que você que está nos vendo participe, esteja presente. Mande suas perguntas. Contato @espaçosaude, sem o cedilha vai ficar espaco.org.br. Todas as perguntas são encaminhadas para os nossos palestrantes. Assim que eles respondem, nós postamos as perguntas no nosso portal, encaminhamos para você a resposta, porque é um compromisso público da Espaço Saúde em estar mantendo a informação sempre circulando. A gente quer agradecer mais uma vez. Eu quero agradecer aqui apenas a alguns patrocinadores da Espaço Saúde: a Prefeitura Municipal de Mauá, Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, aos programas municipais de DST-AIDS, ao Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde, né, à UPTV, ao Hotel Gran Roca, mas principalmente eu quero agradecer aos colaboradores da Espaço Saúde, que toda semana dão duro, trabalham para manter você informado. Também quero agradecer às faculdades metropolitanas, a FMU, né, da qual eu sou funcionário, né, e só posso exercer a função de controle social graças à FMU, por ter me liberado para fazer essa função, e deixar um beijo muito grande para vocês. Fiquem com Deus e até a terça-feira que vem, às 8 horas, aqui na UPTV, mais um Espaço Saúde em Foco. Obrigado.